quero mais uma vez dizer a todos que nós, como crentes, batistas, Primeira Igreja Batista Pompeia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, por isso que quando nós pregamos a palavra, cremos que Deus está falando conosco por meio da sua palavra. E a Bíblia, ela é, portanto, autoridade. Ela é autoridade de fé e prática. Tudo quanto cremos, tudo quanto ensinamos, precisa ser bíblico, precisa estar fundamentado nas Escrituras, porque senão vamos crer em crendices, vamos crer naquilo que é meramente humano, e isso não tem valor algum. Então eu quero convidá-lo, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Como os irmãos sabem, aos domingos à noite estamos trabalhando a exposição desse belíssimo Evangelho. Quando o apóstolo Pedro orientou João Marcos a escrever esse Evangelho, ele tinha um objetivo. Eu quero que você entenda isso. Quando João Marcos colocou-se para escrever esse Evangelho, lá na década de 60 do primeiro século, ele tinha um objetivo que era apresentar quem era Jesus e para que Jesus veio. Todo esse Evangelho tem esse objetivo, para que os seus primeiros leitores soubessem quem era Jesus. E o texto que estamos tratando nessa noite faz parte de um contexto maior, que começa do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43, aonde João Marcos retoma a tratar da autoridade de Jesus. Lembremos que ele está falando quem é Jesus. Ele quer que os cristãos em Roma, ele quer que os seus leitores originais soubessem a autoridade que Jesus tinha. E ele fala da autoridade de Jesus de uma maneira espetacular. Primeiramente, nós vimos semana passada, do capítulo 4, 35 a 41, a autoridade de Jesus diante da natureza, diante de toda a criação. Quem veio domingo passado ouviu a mensagem. Se você não veio, depois acesse ao nosso canal no YouTube, as redes sociais, você poderá ouvir a mensagem do domingo passado. Hoje nós vamos vemos como que João Marcos nos apresenta a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, é o texto de hoje, e no próximo domingo, se Deus permitir, ele nos apresenta a autoridade de Jesus diante a enfermidade e a morte. É impressionante, irmãos, vermos essa narrativa. O que há de novo no texto dessa noite? O que nós temos de diferente aqui? O que é espetacular, irmãos, é que essa autoridade de Jesus, que é manifesta no texto que haveremos de ler, ela ocorre no meio gentílico. Jesus não está entre judeus, mas Jesus ele vai na região de Decápolis ali, e ali então entre os gentios ele manifesta a sua autoridade. Nós vamos ver isso nessa noite. O que é interessante é que não é num contexto judaico, mas é num contexto fora dali do povo de Israel, mas especialmente entre os gentios. E há dois grandes objetivos importantes então. Primeiro, a autoridade de Jesus, ela não está restrita. Os discípulos tinham que entender isso, que a autoridade de Jesus, ela não estava somente designada aos judeus, aos israelitas, mas também a pessoas de todos os povos e nações. É a autoridade de Jesus como Deus sobre toda a sua criação. E também para que os primeiros leitores lá na década de 60, que começariam a ser perseguidos por Nero, começariam a morrer. Vocês conhecem a história, vocês sabem que no primeiro século Nero, ele incendeia Roma, ele leva milhares de cristãos ao Coliseu e são comidos vivos pelos leões, pelos animais ferozes. Então esse é o contexto que esse evangelho foi escrito. E quando nós nos deparamos com o texto dessa noite, irmãos, o tema que eu estou trazendo aos irmãos é exatamente esse: a única esperança. Eu quero que você pense nesse tema, a única esperança. E nós vamos ver que Jesus é a única esperança diante ao domínio das trevas. Jesus ele é a única esperança diante ao domínio de Satanás e dos demônios. Vamos olhar para o texto, vamos orar. Após a oração, nós vamos ler o texto e eu começarei a exposição. Convido, por favor, feche os seus olhos. Santo Deus, nosso Pai, Deus de amor, suplicamos, Senhor Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que todas as pessoas que aqui estão, da menor, ó Deus, aquele que é maior, ó Deus, a pessoa, ó Pai, mais infantil, a pessoa mais madura em seus anos de vida,
possam ouvir a palavra do Senhor e possam crer na tua palavra, possam retornar para a sua casa, Senhor Deus, convicto de que ouviu a tua voz, de que entendeu a tua palavra e de que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Fale aos nossos corações, ó Deus, e lhe suplicamos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20, acompanhe na sua Bíblia, preste bastante atenção. João Marcos diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia tomar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele retirou-se, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. A única esperança está diante de nós. E queridos, quando nós falamos de única esperança, o que nós podemos constatar em nossos dias é um quadro em que a desesperança tem sido uma realidade para muitas pessoas. A desesperança tem sido uma realidade para muitas famílias. Quantas pessoas hoje estão experimentando essa pior experiência, essa que é uma das piores experiências humanas? Quantas pessoas hoje estão desesperançadas de sua própria vida? O desesperançado, queridos, não acredita mais em sua vida. Ele não acredita mais que a sua vida, a sua família, o seu casamento pode ser transformado. O desesperançado, ele vê a vida sem cor. A vida perdeu o seu sabor. O futuro sempre lhe é nebuloso e ameaçador. O desesperançado não acredita mais em transformação.
O desesperançado, ele entra num estado de angústia, de tristeza, de amargura, que o conduz ao desejo de tirar a própria vida. O desesperançado, ele acha que não há mais perdão para ele. O desesperançado, ele caminha com culpa em seu coração. O desesperançado, ele vive envolto de tantas amarguras. Ele não acredita mais que poderá ser transformado. Ele não acredita mais que tempos de paz e refrigério poderão vir para si, poderão vir para a sua família, poderão existir. A verdade, amados irmãos e irmãs, é que o desesperançado, ele é tomado por densas trevas em sua alma, em sua mente, em seu corpo. Talvez você conheça algum familiar, algum amigo, algum colega de trabalho que encontra-se nesse estado de desesperança. Está desacreditado, está cansado, não aguenta mais, não suporta mais. E nós temos continuamente recebido informações de suicídios. Fala-se que no Brasil, a cada 46 minutos, se a informação não estiver equivocada, a cada 46 minutos em nosso país, uma pessoa comete suicídio. E certamente a desesperança faz parte desse quadro, desse cenário que o conduz à morte, que o conduz à precipitação de tirar a sua própria vida. E o texto nesta noite mostra-nos o quadro de um homem que foi desesperançado pela sociedade. A sociedade olhava para aquele homem e não acreditava mais que a sua vida pudesse se mudar. Aqueles que com ele conviviam, a sua família, os seus, não acreditavam mais em mudanças em sua vida. Aqueles que lhe eram íntimos, aqueles que conviviam com ele, não acreditavam mais que aquele homem pudesse ter a sua vida restaurada. Desesperança, meus queridos irmãos, é uma realidade de nossos dias, não só do primeiro século, não só daquele período em que Jesus Cristo andou nessa terra, em carne e osso, mas é uma realidade que aflige a humanidade ao longo de toda a história. E é nesse terrível quadro de desesperança que o apóstolo Pedro, juntamente com João Marcos, autor desse evangelho, apresenta-nos a única esperança. E o desejo do meu coração é que você entenda a verdade das Escrituras Sagradas, é que você creia que Jesus Cristo é a única esperança para a tua vida, que você creia que Jesus Cristo é a única esperança diante ao domínio das trevas. Entenda isso. A única esperança diante à ação de Satanás, dos demônios, dos espíritos malignos, dos espíritos impuros, é Jesus Cristo. E aí então, esse texto nos mostra esse fato. Observemos nós, amados irmãos, que primeiramente João Marcos, ele se dedica a apresentar-nos esse cenário de desesperança, um cenário em que não há nenhuma esperança havia para o homem possesso de um espírito imundo. Vamos nos recordar o que falamos semana passada e o que o texto nos diz em seu contexto. Lembremos-nos que Jesus chama os discípulos no outro lado do mar da Galileia, para que os seus discípulos com ele atravessassem. E nessa travessia eles têm aquela experiência, aquele aprendizado, aquele reconhecimento da autoridade de Jesus sobre toda a criação. E quando eles chegam à margem, ao outro lado, eles vivenciam uma outra experiência com Jesus, um outro aprendizado com Jesus que é inimaginável. Aí você pode falar: para lá, pastor, calma aí. Nós já vimos que lá nos capítulos iniciais, João Marcos registra que Jesus ele expulsa um demônio na sinagoga. Mas aqui o contexto é outro. Aqui há uma realidade muito mais dramática, há uma realidade cruel. O que está diante de nós, amados irmãos e irmãs, Marcos nos apresentando um quadro desolador. Marcos, ele está procurando como que tirar uma foto daquela realidade e trazer isso para o texto. A condição daquele homem endemoniado
por espírito imundo é deplorável. Aquele homem está totalmente, completamente entregue aos espíritos imundos, aos demônios. Aquele homem era absolutamente incapaz de ser liberto. Aquele homem, se não fosse ali a intervenção de Cristo Jesus, ele morreria naquele estado de escravidão espiritual. Olha o versículo 3. Olha o que João Marcos nos diz com tanto detalhe no versículo 3. O qual tinha, olha na sua Bíblia, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. O homem que outrora viveu em família, o homem que não sabemos se ele teve uma esposa, se teve filhos, mas certamente teve seus pais, aqueles que o criaram, e possivelmente ter constituído uma família. Ele tinha o aconchego do lar, ele tinha um carinho daqueles que eram seus parentes, mas agora este homem está morando nos sepulcros. Aonde é a sua morada? A sua morada é a morada dos mortos. É como que se nós chegássemos em Pompeia e fôssemos ao cemitério da nossa cidade e ali encontrássemos uma pessoa morando no cemitério. É como se toda noite aquela pessoa fosse para o cemitério, ali era a sua morada. O que João Marcos quer nos mostrar é que seu estado era tão deplorável que não podia mais viver com a sua família. Versículo 4. Olha o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia tomar. Não somente tendo a sua morada nos sepulcros, mas sobretudo, João Marcos aqui nos apresenta a força descomunal daquele homem, que não era sua força, mas era a força dos demônios que habitavam em seu corpo. O seu corpo era templo dos demônios. Um homem que não há esperança alguma para ele. A força descomunal vinha dos espíritos malignos que o possuíam. Nenhuma, queridos, absolutamente nenhuma ação humana era capaz de libertá-lo daquela escravidão, daquela possessão demoníaca. Versículo 5, olha o versículo 5. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Não somente esse quadro deprimente, mas há outro terrível quadro que João Marcos nos apresenta: o objetivo dos demônios em seu corpo. O que os demônios queriam na vida daquele homem era tirar-lhe a vida. Satanás e os demônios têm prazer na morte dos homens. Satanás e os demônios agem para que soframos, para que agonizemos, para que sejamos pessoas que percam o prazer pela vida. Quanto sofrimento, quanta dor, que estado deplorável. Nada, absolutamente nada poderia ser feito para aquele homem. A religião dos Gerazenos nada podia fazer para salvá-lo. Não havia esperança alguma, nenhuma força humana, nenhum ato religioso, nenhum rito religioso, nada poderia ser feito por ele. E aí, queridos, o que é muito sério, né, que é muito claro nesse texto, e o que eu vou dizer é extremamente chocante, mas eu preciso dizer, é que olhar para esse endemoniado é reconhecer o estado de perdição espiritual de todos nós quando nascemos. Olhar para o estado daquele homem é a materialização, é a personificação, é a concretização da realidade espiritual de todo homem, de toda mulher que não crê em Jesus. Isso é muito sério. A Bíblia nos mostra que todos nós nascemos em pecado fomos concebidos. A palavra de Deus nos mostra que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A palavra de Deus nos mostra que não há um justo sequer, não há ninguém que invoque a Deus. A palavra de Deus mostra o quanto que o coração humano é rebelde desde a sua infância, desde pequenino, desde bebê.
Amados irmãos e irmãs, olhar para a história desse homem, aquilo que ele sofria, podemos nos identificar com esse homem. Podemos ver ali o quadro de qualquer pessoa que ainda não recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas talvez você possa contestar e dizer: pera lá, pastor, você está exagerando. Eu não moro no sepulcro, eu não moro no cemitério de Pompeia, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom salário, eu sou uma pessoa próspera financeiramente, eu sou uma pessoa inteligente, estudada, eu tenho graduação, eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado, eu sou uma pessoa versada no conhecimento, eu tenho uma vida muito boa. Você tem uma vida muito boa aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. E a realidade espiritual na qual todos nós nascemos. Há muitas pessoas que estão felizes com a sua vida material, mas são pobres espiritualmente. Estão separadas de Deus, não têm a esperança do perdão de pecados, da vida eterna, que somente em Cristo Jesus podemos receber. Certamente, não há dúvida quanto a isso, eu concordo contigo. Aquele homem chegou ao estado mais deplorável que uma pessoa humana pode chegar. Ele estava dominado por demônios, não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Ele estava 100% escravizado pelas forças das trevas que queriam tirar-lhe a vida. Já falei disso. Os demônios lançavam o corpo daquele homem sobre as pedras para que ele morresse. Os demônios queriam tirar-lhe a vida. O que é muito sério, meus amados irmãos e irmãs. Um retrato que nos ajuda nos tempos de hoje a perceber a realidade de escravidão espiritual, de morte espiritual, sabe qual que é? Quer ver o que é o retrato espiritual de cada pessoa que vive sem Cristo Jesus? Quem aqui já viu um usuário de drogas em seu estado deplorável? Quem aqui já teve de sabor de ir a uma cracolândia e ver a situação tão triste, tão doída, tão sofrida daqueles que se lançaram ao mundo das drogas, começaram a consumir cocaína, maconha, crack e tantas outras substâncias tóxicas, químicas que o conduziram ao estado de absoluta miséria. Nós conhecemos esse retrato muito bem. Eu tenho certeza que você já viu, ou pela televisão ou pessoalmente, uma pessoa que tornou-se escrava das drogas. Como drogas. Podemos aqui estabelecer um paralelo para compreendermos um pouco do estado daquele homem. Mas o estado daquele homem era pior daquele que é usuário de drogas, aquele que está caminhando por essas veredas de morte, porque ele está possesso por demônios. E nem todo usuário de droga está possesso por demônios. Precisamos olhar para o retrato desse homem como a materialização do que é invisível aos olhos humanos. Precisamos olhar para esses retratos dos dias atuais, pessoas que vivem na dependência química, como um retrato da condição espiritual do homem sem Deus, sem Cristo, sem perdão e sem salvação. O problema é que nós vamos diante ao espelho, passamos uma maquiagem, penteamos o cabelo, pintamos o cabelo, acrescentamos o cabelo, não é? E aí então achamos que está tudo bem, porque aparentemente está bem. Mas lá dentro, lá no profundo da sua alma, lá no profundo do seu ser, você sabe que não está nada bem. Você olha para os seus olhos diante ao espelho e sabe que o seu estado é de dor, de tristeza, de desesperança. Mas diante das pessoas, há uma máscara que se utiliza. E aqui nós temos então
uma realidade. Não é porque nós não vemos a condição espiritual de todas as pessoas que elas não existem. A Bíblia diz que todos estão separados de Deus por causa do pecado, e o pecado leva à morte. Amados irmãos e irmãs, como nós precisamos estar atentos a isso, porque a Bíblia nos fala sobre o império das trevas. A Bíblia nos fala sobre a ação de Satanás, o nosso adversário, que tem por objetivo destruir completamente a nossa vida. O maior interessado em destruir a sua vida são as forças das trevas. Em destruir o seu casamento é as forças das trevas. Em fazer com que você jovem se prostitua, ter uma vida pregressa, ter uma vida escravizada à imoralidade sexual, a tantas outras imoralidades. É Satanás, é o diabo. Uma advertência, meus queridos, não se engane. Lembre-se do que o apóstolo Pedro declarou: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar. Uma advertência muito séria. Então, aí, diante desse texto, nós temos uma constatação muito importante a ser feita. Essa constatação de que o homem totalmente entregue a espíritos imundos, e o objetivo de Satanás é destruir completamente a vida humana. É isso que João Marcos nos apresenta no versículo 1 a 5. Mas ele continua. Observemos o versículo 6 a 3. É interessante olharmos e vermos, olha na sua Bíblia, o que João Marcos nos diz. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. João Marcos agora, ele quer nos apresentar não mais o quadro deplorável daquele homem, mas João Marcos quer mostrar que os espíritos imundos se submetem à autoridade de Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção: não há capeta, não há demônio que fique em pé diante da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é mostrada nesse texto de uma maneira belíssima. Os reinos das trevas se curvam diante ao Rei dos Reis. Os demônios que oprimem os homens, as nações, se veem absolutamente impotentes diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. O que João Marcos está nos mostrando é o poder das trevas. Nada é diante do poder de Deus. O que João Marcos quer que os seus leitores lá do primeiro século compreendessem, e nós aqui hoje precisamos compreender, é a impotência dos demônios diante a majestade de Jesus. Como precisamos, amados irmãos e irmãs, crermos na verdade da palavra de Deus. E aí então, no versículo 6 a 8, nós temos, diante a majestade de Jesus, os demônios se prostrando. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles declaram uma verdade: Filho do Deus Altíssimo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, é muito interessante porque esse texto nos traz aqui um diálogo de Jesus com os demônios. Então, os demônios, eles sabem, eles têm plena consciência que há de chegar o dia do juízo final.
Os demônios sabem que eles serão lançados num lago de fogo e enxofre. Satanás sabe que o inferno não é lugar que ele reina, mas o inferno é lugar do seu castigo eterno. O inferno é lugar onde a presença de Deus, em toda a sua ira, em toda a sua glória e ira, diante do pecado, do mal, será manifesta. E aí então, meus queridos, os demônios chegam diante de Jesus. Eles sabem que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Apocalipse nos fala sobre isso, capítulo 19, capítulo 20. No entanto, os demônios aqui, eles querem de alguma maneira tentar controlar a Jesus, eles querem tentar de alguma maneira controlar a situação. Todavia, o que é belíssimo reconhecermos é que eles são incapazes. E nós temos aqui João Marcos apresentando-nos o controle de Jesus, mostrando que os demônios não têm nenhum controle sobre Jesus, mas é Jesus que tem todo o controle. E por que Jesus não os lançou ao lago de fogo e enxofre? Porque esse era o medo dos demônios. Por que Jesus não lançou? Porque não chegou a hora, não chegou o tempo. Mas sabemos que esse tempo chegará. Irmãos, é para dar glória a Deus, é para dar uma aleluia. Porque não há impunidade diante de Deus. Deus é reto juiz que julga com justiça, retidão, santidade, todas as coisas. Apocalipse nos fala do fim de Satanás, dos demônios e todo aquele que não for achado no livro da vida. E aí então Jesus sabe que a hora deles não chegou. E Jesus então permite que ele vá, que eles, os demônios, vão até os porcos. E, amados irmãos, o que é muito importante entender aqui, quando nós olhamos para esse texto, é que precisamos reconhecer algo fundamental em nossas vidas. Entenda isso, preste atenção. Nós precisamos possuir uma convicção inabalável, uma confiança irredutível, irremovível na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Senhor de nossa vida, Ele tem toda a autoridade. Jesus, ele fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar-nos o quê? Vida. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, João nos fala: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras das trevas, as obras do diabo, as obras de Satanás, as obras dos demônios. Não há macumba, não há feitiçaria que fique de pé diante ao Deus Todo-Poderoso. É aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Não há maldição para aqueles que foram resgatados por Cristo, comprados por Cristo, salvos por Cristo. Como precisamos ter essa confiança na palavra. E aí então, João Marcos continua a nos mostrar não somente os demônios se prostrando, mas ele nos mostra a legião de demônios saindo deste homem. E aí é algo muito interessante. A pergunta é a seguinte, do versículo 9 a 12: por que Jesus perguntou o nome do demônio se ele já sabia? Qual é o objetivo de Jesus em perguntar o nome? Certamente, irmãos, o objetivo de Jesus é mostrar a todos, a seus discípulos e aos gerazenos que ali estão, o quanto que a condição daquele endemoniado era pior do que eles pudessem imaginar. Quando Jesus pergunta o nome do demônio, o objetivo de Jesus é com que todos reconhecessem que a condição daquele homem era pior, era mais grave, era mais séria, era mais intensa, era mais sofrida do que eles pudessem imaginar. Aquele homem não está possesso, portanto, de um só demônio, mas aquele homem está possesso por uma legião, milhares de demônios em um corpo. Uma legião romana
tem 6.000 soldados bem preparados e treinados para a batalha. Uma legião romana tem até 6.000 soldados que estão prontos para ir para a guerra, para matar, para destruir. E aquele homem, em seu corpo, tem milhares de demônios habitando nele. Que situação caótica, deprimente. Que situação na qual é impossível ao homem resolver. Se Jesus fosse somente homem, ele não poderia fazer nada. Mas Jesus, como 100% homem e 100% Deus, ordena e os demônios obedecem. E os demônios se prostram e fazem como Jesus ordena. Meus queridos, como precisamos entender isso? A ênfase de João Marcos é registrado do início ao fim a total e absoluta submissão dos demônios à ordem de Jesus. Eles nada poderiam fazer se Jesus não permitisse. Os demônios não eram mais aqueles poderosos que quebravam grilhões e quebravam correntes. Os demônios agora estão colocados em seu devido lugar. Os demônios desejavam permanecer aonde estavam. Eles solicitam que sejam enviados aos porcos, e assim o são, mas Jesus tem um propósito com isso. Jesus tem uma finalidade quando permite que eles vão aos porcos. E aí também, amados, uma outra questão séria. Qual era a região que eles estavam quando Jesus desembarca? Qual é aquela região? Era uma região que havia sepulcros. É uma região onde havia morte. Cemitério é um lugar de morte. É o lugar onde enterramos aqueles que partiram. Portanto, uma região de desolação, uma região onde a destruição da vida humana, como consequência do pecado, da queda, ocorreu. Lembremos-nos o que Deus disse a Adão: não coma do fruto, porque do dia que dele comeres, certamente morrerás. Consequência do pecado. Agora, há uma questão muito séria nesse texto. Nós não devemos sair, preste atenção nisso, nós não devemos sair por aí dialogando com demônios. Irmãos, isso é um absurdo. Quantos rituais de pseudo-exorcismos ou reais exorcismos as pessoas querem dialogar com demônios e usam esse texto como referência, o que é um equívoco. Não necessitamos dialogar com demônios. Não é isso que Jesus está ensinando, mas o que Jesus ele quer que os seus discípulos e os gerazenos compreendessem é que nenhuma força das trevas é párea diante a sua suprema majestade. Milhares de demônios em um corpo, milhares de espíritos malignos e impuros, diante de Jesus, nada podem fazer. Vamos dar uma glória a Deus, vamos vibrar, porque isso é extraordinário, irmãos. A nossa segurança em Jesus. E queridos, a palavra de Deus fala que quando nós nascemos do pecado, nascemos escravos do diabo, nascemos acorrentados pelas trevas, a cegueira espiritual, a morte espiritual. Jesus não só libertou aquele homem, mas ele também libertou a mim, e ele liberta a você que se arrepende e crê em seu evangelho. Assim como aquele homem, também fui liberto de demônios, fui liberto do império das trevas. Por quê? Porque a autoridade é o poder de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O que nós precisamos compreender, mais irmãos e irmãs, entender isso: embora os demônios objetivem a nossa destruição, a ação deles é limitada. Embora eles queiram a nossa morte, eles queiram o nosso sofrimento, embora eles tentem fazer de tudo que eles podem fazer para que neguemos a Deus, blasfememos contra Deus, pequemos contra Deus,
nós somos guardados pelo precioso sangue do Cordeiro. Somos guardados pelo precioso sangue de Jesus. Amados irmãos, como é bom crer em Jesus Cristo. Como é bom amar a Jesus Cristo. Lembremos-nos de Pedro, o apóstolo de Cristo. Jesus, ele advertiu Pedro: Pedro, Satanás impediu você, mas eu intercedi por você. Eu roguei por você. Queridos irmãos, quantas situações de nossa vida Satanás já pode ter tentado alguma coisa contra a nossa vida e Deus não permitiu. Amém. Deus nos guardou, nos protegeu, não somente a nós, mas por quem nós clamamos. Quantas vezes intercedemos a Deus pelos nossos filhos, oramos pelos nossos filhos, oramos pelo nosso cônjuge, oramos por nossos familiares, e as trevas querem agir, as trevas querem tirar a vida, mas por causa da graça de Deus e a nossa instrumentalidade como servos de Deus, clamando por eles, Deus tem guardado. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que os demônios sentem prazer com o sofrimento e a dor humana. Eles desejam ver cada um de nós blasfemando contra Deus. Eles desejam ver cada um de nós irem contra Deus. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que quando ouvimos o Evangelho, reconhecemos que somos pecadores. Falamos: Deus, eu reconheço, eu concordo contigo, eu sei que tenho pecados, eu sei que meu pecado me leva à morte, mas Deus, me perdoe. Senhor Deus, eu admito que sou pecador, me perdoe, Deus, eu quero te amar, eu quero fazer a sua vontade. Deus nos salva, Deus nos resgata, Deus nos dá vida, Deus nos protege, Deus nos guia. Amém. Amados irmãos, o Evangelho do Senhor nosso Deus é glorioso. Amém. E aí então, o texto continua a nos mostrar, e não somente isso, mas João Marcos continua agora, do versículo 14 até o versículo 20, nós temos João Marcos mostrando a manifestação da autoridade de Jesus, revela diferentes reações humanas. Agora há um contraste de reação, perceba bem o texto nos mostra isso com muita clareza. O texto vai nos mostrar que a primeira reação é uma reação de rejeição. Olha para o texto, veja aí comigo, versículo 14 até 17. Entenda isso. Diante da autoridade de Jesus, as pessoas manifestarão as suas reações. E a primeira reação é rejeitar. Versículo 14, acompanhe. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído de legião, sentado e vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado, aos porcos. E eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Ué, que razão doida é essa? Eles ouviram aquilo que havia acontecido. Os gerazenos que vieram das cidades, dos campos, das aldeias ali perto, quando chegaram, ao ver aquele homem, que eles todos ali daquela cidade certamente sabiam que aquele homem era um homem endemoniado. Lá em Gerazeia, certamente todos sabiam da situação caótica daquele homem. E ao invés deles, ao constatarem isto e se prostrarem diante de Jesus, ao invés deles trazerem seus doentes a Cristo Jesus, para que Cristo os curasse, ao invés deles adorarem, glorificarem a Deus, o que eles fizeram? Eles tiveram medo, falando: vai embora daqui, Jesus, nós não queremos você aqui, a sua presença não nos agrada. Jesus, eu não quero nada com você, eu não quero nada contigo. Essa é a primeira reação.
a reação de rejeição. Os gerazenos, embora tivessem presenciado a manifestação do poder de Jesus em restaurar a dignidade daquele homem, eles o rejeitaram. Por que rejeitaram, irmãos? Porque eles amavam mais os porcos do que aquele homem. Eles amavam mais o dinheiro do que a vida humana. Eles se importavam mais com as riquezas, com os bens dessa terra, do que com a vida humana. Eles tiveram ali uma perda econômica significativa. Mais de 2.000 porcos foram mortos. Esse Jesus não me agrada. Esse Jesus não me interessa, porque esse Jesus valoriza a vida e não as coisas. Seguir esse Jesus, ter esse Jesus, significa negar a mim mesmo, significa abrir mão das riquezas desse mundo, significa renunciar a mim mesmo. Esse Jesus não me agrada. Esse Jesus que me chama a arrepender dos meus pecados, esse Jesus que me chama a abandonar aquilo que é mal aos olhos de Deus, não me agrada. Estou muito bem com a minha vida me é satisfatória. Eu gosto como eu vivo, eu não quero perder o que eu tenho. Esse Jesus não me agrada. Quantas pessoas hoje têm agido assim? Ouvem sobre Jesus, o Jesus da Bíblia. Reconhecem, entenderam que Jesus Cristo veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Reconhecem que Jesus nos convoca ao arrependimento, a renunciar à sua vida, a deixar tudo que tem para segui-lo. Reconhecem que só em Jesus Cristo há perdão e salvação e vida eterna, mas não querem Jesus, porque seguir a Jesus significa abrir mão, significa renunciar a mim mesmo, significa perder. E eu não quero perder os bens que eu tenho. Versículos gerazenos agiram. Eles falavam: Jesus, vaza daqui. Nós não queremos nada com você. Essa é a primeira reação. O amor às coisas deste mundo sempre tem se estabelecido como impedimento para ter a Jesus. O que nós temos aqui é que o amor às riquezas dessa terra impediram os gerazenos de receber a Jesus. Eu lhe pergunto uma coisa, não precisa me responder em voz alta, mas eu quero que você pense com você. De verdade, sinceramente, você já admitiu seus pecados diante de Deus, arrependendo-se e confessando Jesus como o único Senhor e Salvador? Você já se arrependeu diante de Deus? Deus, me perdoe porque eu sou pecador e eu quero, Senhor Deus, viver para Ti. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Você já fez isso de verdade? As suas atitudes, o seu modo de vida, o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, refletem o senhorio de Jesus na sua vida? Porque, meus queridos, muitas pessoas ouvem, conhecem, sabem, mas permanecem perdidas, porque não se prostraram, não se arrependeram, não creem em Jesus Cristo, não se renderam ao senhorio de Jesus, tornando-se seu discípulo. Primeiro grupo é de rejeição. Eu lhe pergunto, você tem rejeitado Jesus? Ele é a única esperança para a tua vida, para a minha vida. Ele é a única esperança de perdão e salvação. Ele é o único que restaura a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, em todas as suas esferas e dimensões. Mas há também aí um outro grupo, uma outra reação, versículos 18 a 20. E aqui então, enquanto que a reação dos gerazenos foi uma reação de rejeitar Jesus, porque amavam as riquezas dessa terra, a segunda reação, do 18 a 20, é a reação do homem endemoniado, que era endemoniado. A reação dele é de gratidão ao Senhor. A gratidão ao Senhor despertou no homem liberto o desejo de seguir a Jesus. Aquele homem que muitas e muitas
noites e dias, esteve consciente do seu estado, porque possesso estava por demônios. Aquele homem, ao reconhecer que Jesus o libertara, ele deseja consagrar-se a Jesus. O homem que foi liberto deseja consagrar a sua vida ao Senhor. Aquele homem, ele quer dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Olha para o texto, versículo 18, acompanhe comigo. Quando Jesus entrou no barco, Jesus já está indo embora. Os gerazenos expulsaram Jesus. Se eles pudessem, eles teriam apedrejado Jesus. Eles não fizeram porque eles ficaram com medo. Então Jesus, ele entra no barco com seus discípulos para voltar. O texto continua. O homem que for endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. O que ele está pedindo? Jesus, eu quero ir contigo. O que ele está pedindo para Jesus? Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero estar onde o Senhor estiver. Versículo 19. Jesus, porém, acompanhe comigo, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E aí, amados irmãos e irmãs, o que é belíssimo ver é que Jesus aceita a decisão desse homem. Jesus aceita o desejo desse homem de ser consagrado a Ele. Aquele homem deseja consagrar a vida a Jesus. Aquele homem deseja dedicar o resto de sua vida a Jesus. E Jesus aceita isso. Jesus aceita. Mas o que Jesus faz? Olha, você não vai vir comigo não. Eu tenho uma outra missão para você. A minha missão para você é voltar para a sua casa. É voltar para os seus. É voltar para os seus familiares. É voltar para os seus amigos. E falar da misericórdia que Deus teve de ti. E, irmãos, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Aquele homem faz isso. Qual foi a decisão dele? Eu quero consagrar a minha vida a Jesus. Eu quero viver para a glória de Jesus. Eu quero ser uma testemunha de Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. E ele faz isso. Não do jeito que ele imaginou que seria, mas do jeito que Jesus estabeleceu. E aí olha o versículo 20. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo que Jesus havia feito, e todos se admiravam. Decápolis são 10 cidades daquela região ali de Nazé e entrando. Amados irmãos, ele não fica só entre os familiares. Ele não fala só para a família dele. Ele não chega somente aos seus e conta, mas aonde ele vai e conta, ele testemunha. Ele é uma testemunha viva da autoridade, da salvação, da libertação que ele encontrou em Cristo Jesus. E é aquilo que Jesus Cristo fez com aquele homem que não era mais agora endemoniado, mas agora é um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, uma testemunha viva de Deus. Ele faz conosco. E preste atenção numa coisa: na tua vida, ou você vai rejeitar Jesus Cristo, ou você vai se consagrar a Jesus. Fala: Jesus, usa a minha vida para a tua glória. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero falar do teu amor, do teu perdão, da tua salvação. Não somente para os meus familiares, mas para os meus amigos, colegas de trabalho, as pessoas com as quais eu convivo. Na medida que as oportunidades forem surgindo, eu quero falar de Jesus. Irmãos, o quanto que isso é para nós um privilégio. É a missão que nos foi dada, fazer a discípulos de Jesus por onde quer que formos. Agora, pare e pense um pouquinho. Amados irmãos, quantas pessoas somos aqui essa noite? 100 e poucas pessoas. Imaginem cada um de nós aqui na cidade de Pompeia testemunhando de Jesus como aquele homem que fora endemoniado. Imagine nós falando para os nossos colegas, amigos, parentes: Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Pregar o Evangelho é falar: Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e hoje eu tenho perdão e salvação.
Hoje eu tenho segurança da vida eterna, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim, Ele ressuscitou. E você pode unir isso comigo, você também pode ser alcançado por essa graça. Arrependa-se e creia. Vamos seguir a Jesus, vamos ter uma vida que agrade a Deus. E aí então uma transformação acontece não só na sua vida, mas dentro da sua casa, porque você como homem procurará ser um marido semelhante a Jesus, você como mulher procurará ser uma esposa semelhante a Jesus, como pais, como filhos. Irmãos, o Evangelho de Deus é a verdadeira transformação. Se queremos transformar uma cidade, o único modo de uma verdadeira transformação é pelo Evangelho de Cristo Jesus, que nos muda por completo. O Evangelho de Cristo Jesus muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de sentir, muda a nossa cosmovisão, muda a maneira de tratar uns aos outros. O Evangelho de Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus. E nós somos salvos por esse Evangelho. Vivamos esse Evangelho, testemunhemos sem temor, abramos a nossa boca e falemos: Jesus Cristo morreu na cruz para me perdoar de meus pecados. Eu tenho perdão em Jesus, eu tenho certeza da vida eterna, e você tem. Não há firula, não há inventação, não há invenção. O Evangelho de Deus é esta mensagem, a mensagem do Rei, de grande alegria. A mensagem que o Rei proclama, e o Rei se alegra em proclamar a mensagem que Ele fez tudo para nos salvar. Arrependamos e creiamos. O Evangelho de Deus não é essa mensagem fajuta de prosperidade. O Evangelho de Deus não é essa mensagem psicologizada que exalta o ser humano, que enobrece o ser humano, que o torna o seu ego cheio. Eu sou importante, eu sou especial. Não, a mensagem de Deus é a mensagem: arrependa-se, creia em Jesus Cristo, ame a Jesus, siga Jesus e viva para a glória de Jesus. Essa mensagem que esta igreja prega, esta mensagem que eu, como pastor, prego. Talvez você não vai encontrar essa mensagem em outros lugares, mas aqui você encontra, e outros lugares também você encontrará. Amados irmãos, a nossa igreja, no dia 24 de fevereiro de 1959, há 60 anos, quando ela foi implantada aqui nessa cidade, um pastor que pregou naquele culto, ele pregou em Mateus 1:21. Abre aí, Mateus 1:21. O texto que ele pregou naquela noite, nenhum de nós estávamos aqui. O único que estava aqui é a irmã Madalena Brava, e viu essa mensagem. Nem sei se ela se lembra. Mas Mateus 1:21, ele pregou: e ele dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a nossa mensagem. Não estamos aqui para afagar ego de ninguém. Não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém. Estamos aqui para pregar o Evangelho de Deus. Arrependa-se e creia e tenha perdão dos seus pecados. Arrependa-se e creia e tenha certeza da vida eterna. Arrependa-se e creia e viva para a glória de Deus. Arrependa-se e creia e tenha o seu casamento transformado. Arrependa-se e creia e seja um bom pai. Arrependa-se e creia e seja uma boa mãe. Arrependa-se e creia e seja um bom filho. Arrependa-se e creia, se prostre diante de Jesus, porque Ele é o Deus encarnado, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor que voltará para a glória do Deus Altíssimo. Amados irmãos, esse é o Evangelho. Vivamos isso, preguemos isso, permitamos que as pessoas vejam isso em nós. Ninguém aqui é perfeito, todos nós aqui temos falhas, a começar por mim, o pior pecador dentre os irmãos. Sejamos pessoas humildes que anunciam o Evangelho da salvação. Convocamos as pessoas a se renderem a Jesus e a amá-lo. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. O homem estava desesperançado. Um homem que ninguém poderia fazer nada por ele, nenhuma religião poderia salvá-lo. Milhares de demônios naquele corpo.
milhares de demônios naquele corpo. Bastou uma palavra de Jesus. Bastou a graça e o amor de Deus alcançar aquele homem. Ele foi salvo e liberto. E tornou-se a primeira testemunha de Jesus em Decápolis. No ano 60, quando as perseguições começam por todo o império, e quando a igreja já está se espalhando, antes do ano 60, quando chegaram naquela região de Decápolis, já haviam ali pessoas que criam em Jesus mediante aquele homem. Isso é fantástico, irmãos. Se você está sem esperança, se você tem culpa no teu coração, se você está consciente de todos os pecados e males que você já cometeu e não consegue encontrar paz de verdade em Deus, a única paz você só encontrará em Cristo Jesus. Arrependa-se, confesse a Deus, fale para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. O quanto, Deus, eu já errei na minha vida. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus maus pensamentos, o Senhor conhece os meus maus sentimentos, o Senhor conhece as minhas más atitudes. Deus, me perdoe, eu me arrependo, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, eu creio que a obra de Jesus é completa e é perfeita. Deus, eu quero viver para a tua glória, eu quero ser instrumento em tuas mãos. Se o Senhor usou um endemoniado, depois de salvá-lo, o Senhor também pode usar a minha vida. Assim como o teu nome foi glorificado na vida daquele homem, glorifica o teu nome também na minha vida. Eu quero segui-lo fielmente e obedientemente. Meu querido, isso é conversão. E aí você vai ver uma coisa maravilhosa: frutos. Frutos, uma mudança radical de vida, e Deus usando a sua vida para alcançar outras vidas, para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Eu quero convidá-lo, você que nessa noite reconhece essa mensagem, reconhece que é pecador, arrepende seus pecados, e nessa noite está rendendo a sua vida a Jesus Cristo, está admitindo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e que amar a Jesus, seguir a Jesus, caminhe conosco. Aqui é uma igreja que prega a palavra. Prepare-se para o batismo. Nós já começamos uma classe de batismo. Você pode entrar ainda nessa classe. Procura-me. Fale: pastor, eu preciso, eu quero. Ou procure algum outro líder da igreja. Fale conosco. Que comece. Que logo teremos um outro batismo. Porque aquele que crê em Jesus deve ser batizado nas águas. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha medo de Jesus, não rejeite Jesus Cristo, mas se prostre diante dele, peça a misericórdia dele, ame-o, creia e siga-o por toda a sua vida. Eu vou. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por tua palavra que é tão maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, mesmo quando nós o odiávamos. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Nós te louvamos porque a obra de Jesus Cristo na cruz é completa e é perfeita. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que em Cristo Jesus nós, ó Pai, recebemos o teu perdão, a tua salvação, somos adotados por ti. Ó Pai, use a nossa vida para a glória do teu nome, assim como o Senhor usou a vida daquele homem que outrora fora endemoniado, e após salvo por Cristo Jesus, foi instrumento em tuas mãos. Santo Deus, eu rogo ao Senhor, Pai, que cada pessoa que nessa noite seja instrumento vivo em tuas mãos para a glória do teu nome, para que pregue a mensagem do Evangelho, convocando pecadores ao arrependimento, convocando pecadores à fé em Cristo Jesus, a submeter-se ao senhorio de Cristo Jesus. Nós louvamos, Pai, te agradecemos, porque não há propósito maior na vida do que este. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.